Pegou o link aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera do chat. Boa noite, João. Boa noite, Marcão. Sejam todos bem-vindos ao canal do Modal Mais. Estamos mais uma vez online. Boa noite, Walter. O pessoal que está chegando aí, vai disparando o link para os amigos entrarem, acessarem nosso webinar de hoje. Hoje o Rotia está aí falando sobre a quarta das 6 estratégias para aumentar seus ganhos com o Renko. Então fica ligado num monte de conteúdo. Se você está a primeira vez no nosso chat, no nosso webinar, não esquece de acessar a página do Modal no YouTube, se inscrever para ficar por dentro das próximas lives, deixar já o seu like nesse canal e a gente hoje tem muito conteúdo para vocês. Rotia, boa noite. Boa noite, Marjorie. Boa noite, pessoal. Estamos aí na área novamente, dando continuidade às estratégias com dólar futuro, com Renko. Com certeza. Hoje o pessoal fica ligado que vai ser bem tranquilo hoje o assunto, vai ser bastante enriquecedor para a gente, né, Rotia? Prometo que eu vou ficar mais objetivo, porque a vez passada esticou muito aí o bate-papo aí com muitos exemplos, né? Que isso, pode seguir, a casa é sua. Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Hoje eu tô sozinho com o Evandro, tá com uma consulta com a filha, né? Eu acho que o Marcão tá no chat aí, no canal do YouTube, né? O Marcão também tá doente. Vamos tentar dar uma sequência do que a gente tinha conversado, né, da vez passada, né, das vezes anteriores, com relação às abordagens no intradiário, né, para o dólar futuro. Na sequência, né, a gente está tentando reforçar, mais ou menos linkar algumas coisas que foram ditas anteriormente. E assim, eu acho que, até citando aí aquele autor, o Jesse Livermore, né, que a gente faz dinheiro quando a gente senta e espera, né, nunca ficar pensando, nunca ficar achando, né, se o preço vai subir ou se vai cair. Então a gente tem que ter muito em mente essas abordagens. Eu volto a falar para o pessoal que está iniciando ou que não tem tanta experiência, tentem se aprimorar em uma, duas abordagens apenas, ganhar experiência de tela para depois avançar de forma gradativa. No dólar, eu tenho dito isso e reforço, duas abordagens, né, dois conceitos bem internalizados, faz você ganhar dinheiro, né, dependendo da sua proposta, é claro. E eu considero aquela vez que eu fiz o webinar sobre o rompimento de linha d'água extremamente eficaz para o dólar. E a questão que eu também comentei do primeiro movimento com gap, né, e congestões. Hoje a gente vai falar um pouco de outros eventos, outros tipos de rompimentos, né? Mas veja bem, vou dar sequência aqui. Veja bem, aquilo que eu comentei, se não é se, desculpa, o pessoal que pega alguns conceitos não estão muito acostumados, somente com o Renko, eu sei porque eu já passei por isso. A gente acaba vendo muita coisa e quer fazer muita coisa e está atrás de setup, está atrás de botar indicador em tela, fica fazendo uma papagaiada, se embanana todo. Então eu acho que a gente tem que simplificar as coisas. Por isso que eu volto a repetir. Dois conceitos apenas, né, no meu ponto de vista, como essa questão do primeiro movimento, eu vou tentar reforçar um pouco isso da seguinte forma para vocês. Quando eu falo em primeira movimentação, deixa eu ver se eu consigo utilizar aqui mesmo para vocês terem uma noção do que eu quero falar. Quando eu falo em primeira movimentação, né, vamos tentar desenhar aqui, ó, no canto. Vocês têm o mercado que vem na movimentação, né? Então, de repente, ele para no pregão de hoje. Isso aqui é o fechamento, né? Que a gente fala, que a gente comentou naquela abordagem, que tem até no Profit Chart a marcação de linha d'água.
Essa relação do preço de fechamento com o pregão, né, é extremamente importante no intradiário. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, meio mal desenhado, né, para vocês terem essa noção. Qual é a minha expectativa? Vamos supor que fosse o pregão de hoje no dólar, né? Então, aqui fechou e aqui nós vamos ter a marcação de fechamento do pregão de hoje. Aí chega amanhã, qual é a minha expectativa para amanhã? Ou isso aqui, de repente, abre com gap para cima ou com gap para baixo. Então, eu tenho essa relação aqui que eu comentei, que eu vou até mudar a coloração aqui para a gente não embananar a cabeça. Eu tenho o preço de fechamento do pregão, né, de hoje, eu estou no pregão amanhã. Então, amanhã, isso é muito comum, né, no dia a dia, no day trade. Ele abre com gap e o preço forma um primeiro box, né? Qual é a minha expectativa? Minha expectativa é aguardar, né, esse box fechar, vai abrir um outro box que vai ser trabalhado aqui, construindo, né? Vai abrir um outro box de repente um pouquinho para cima, que ele vai montar uma primeira movimentação. Essa primeira movimentação é extremamente importante no intradiário. Nós temos aqui um gap na suposição que fosse para cima. Rotier, eu preciso interferir aqui um pouquinho. O pessoal está falando que não está vendo a tela. Deixa eu perguntar aqui para o pessoal do chat. Pessoal do chat, como que tá aí, hein? Vocês estão vendo o Rotier com uma tela explicando a formação lá do gráfico? Vocês podem me dar um ok pelo chat? Tá tudo ok para vocês? Agora vocês me veem? Vocês veem essa tela do Rotier com... Acho que eu vou botar em branco aqui, fica melhor, né? Vê tá se está enxergando. Assim. Tela branco? Sim, sim. Então ele está explicando aqui o comecinho, ainda não começou a apresentação de conceito. É, uma introdução. Então eu estava aqui desenhando a questão do dólar. Vamos supor que a gente tenha observado o dólar trabalhando no pregão de hoje e ele fecha o pregão. Então aqui você tem o preço de fechamento do pregão. Qual é a expectativa para amanhã? Né? Esse é um conceito que eu acho que para vocês que já conhecem, a gente reforça, e para quem está iniciando, é importante. É que eu falei, a gente tem alguns rompimentos, né, que eu citei naquele webinar de rompimento de linha d'água, primeiro movimento com gap, congestões. Esses dois conceitos apenas fazem vocês ganharem dinheiro. Isso aqui eu exploro muito no meu dia a dia. Então, repetindo, eu tenho o dólar subindo, fecha o pregão de hoje. Aqui é o fechamento do pregão de hoje. A minha expectativa, dependendo do que a gente está vendo no viés e tudo, é um gap amanhã, de repente, a gente tem o box abrindo, ou candle mesmo, para cima ou para baixo. Não é isso? Se for para cima e aqui está o gap, aqui tem uma região de descontinuidade, deixa eu melhorar um pouco esse desenho. A gente tem o gap e o box abrindo. Ou candle, tá? Então você tem uma região de descontinuidade em relação ao candle que ele deixou no dia de hoje. Não é isso? Vamos supor que ele tenha deixado um candle, um box aqui, e aqui está o fechamento do pregão. Desenhei por cima aqui, ficou ruim. Deixa eu melhorar o desenho aqui. Então eu tenho o dólar subindo, deixou aqui o box, deixou o candle, o que vocês acharem melhor. Eu tenho o fechamento do pregão. Chega amanhã, eu tenho uma expectativa disso aqui, ter um gap para cima ou para baixo. Vamos dar essa sugestão aí. Se o viés está prévio está para cima, né, ele abre com um gap para cima, ele tem uma descontinuidade aqui. Ele abriu o box, abriu outro box, trabalhou, ficou de lado, abriu outro box, de repente esse aqui superou um pouquinho, mas, né, voltou. Eu tenho a formação de um primeiro movimento. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Depois eu posso mostrar no gráfico isso. Isso aqui, para mim, gente, é extremamente importante, essas fronteiras que ele define nessa primeira movimentação. Que ela pode ser de 1 hora, pode ser de 2 horas, pode ser de 30 minutos. O dólar geralmente se comporta muito com 30 minutos.
Vocês podem ver que de 9 até 9,5, depois de 9,5 ele dá uma definição. Quando ele está em direcional, ele já aponta. Então, ele define essas fronteiras. Se ele define, e eu tenho uma situação prévia, eu tenho um gap, e definiu as fronteiras, ele rompendo aqui e confirmando, e vocês podem olhar outros filtros, como a gente também olha, né? Eu olho, ensino isso. Cara, ele já aponta para mim o viés do dia. Aqui eu tenho que entrar para compra. Meu stop estaria, a princípio técnico, aqui, na fronteira de baixo. Pela nossa estratégia, de repente, ele vai abrir um box branco, por exemplo, aqui, porque aqui eu não posso desenhar branco, né? Então eu vou botar preto. Ele vai abrir um box preto aqui, né? Fosse o box branco, no caso. E ele vai abrir o verde. Dá um exemplo melhor aqui, né? Então, pela análise técnica, eu teria um stop aqui, técnico. Aqui a gente tem um stop pela nossa estratégia. E aqui o start de compra. Beleza. Entendeu? É isso que a gente procura nessa questão de rompimento desse primeiro movimento de congestão, esse conceito extremamente importante no intradiário, né? E aí, se ele faz o contrário, né? Por isso que eu falo, o dólar a gente tem que esperar confirmações. Se ele, de repente, começa a jogar para cá e o cara compra, ele vem, fecha o box para baixo e ele vem aqui para baixo. Ó. O que ele está fazendo aqui para gente? Ele está fechando o gap, rompendo linha d'água, que também é o rompimento importante no intradiário, ou seja, também tem possibilidade de venda, né? E aí, uma outra situação que eu expliquei no webinar anterior, eu tenho o dólar subindo, tem o preço de fechamento do pregão. No dia seguinte, ele abre em gap aqui embaixo. Aí ele faz esse movimento aqui, ele abriu um gap, abriu o primeiro box, o segundo box, está abrindo de lado. Daqui a pouquinho ele vem trabalhando aqui, ó. Aí ele vem fazendo o quê? Ele vem fechando o gap e fazendo o rompimento de linha d'água. E aí, ó, assume a direção para cima. Essas situações, se vocês internalizarem esses conceitos, estudarem isso, vocês ganham dinheiro no intradiário. Então, para resumir, a linha d'água, esse primeiro movimento com a congestão e o rompimento são extremamente importantes no intradiário. Apenas esses dois conceitos. E aí a gente vai voltar lá na nossa apresentação de hoje. Né? Eu falo assim, a gente tem que se preocupar, né, em ter essas abordagens bem internalizadas, a questão do gráfico, né, se quem gosta e tem que estar gostando de utilizar Renko, né, porque o Renko, ele tem uma eficácia muito grande no intradiário, e não tanto no diário, né? Mas no intradiário é sensacional para você enxergar zonas de suporte, zonas de resistências, enxergar a tendência, né? Tirar aqueles filtros, aqueles ruídos todos, né? Mas, assim, na sequência, porque eu coloquei... Eu vou tentar seguir aqui, eu vou tentar esconder a minha câmera aqui, tá bom? E depois eu volto. Vamos lá. Na sequência... Vou tentar fazer uma apresentação para ver se vai aqui. Então, é que tinha botado uma lâmina. Deixa eu dar um recadinho logo para vocês. A gente está lançando um curso, o 2MV, o grupo, um curso de dólar. Inclusive eu vou administrar esse curso a partir do mês que vem, em outubro. Tá? Então lá no nosso site tem um descritivo, vai ser outubro. Vai ser uma semana de curso, a gente vai estar dando uma dinâmica, trazendo muita prática, né, e conceitos de controle de payoff, né, de gerenciamento de risco, controle emocional, eu acho bacana. Eu até coloquei aqui, eu acabei de ter esquecido de falar, depois eu repito um pouco para quem quiser. E quem estiver interessado, é só acessar o nosso site, a Área Academy, vocês vão poder ver a questão do descritivo do curso, tá bom? Tá bem bacana o curso, tá? Feito com bastante carinho. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouco de rompimentos, outros eventos, né? Como eu tinha comentado anteriormente de linha d'água e a questão da primeira movimentação, né? Eu acho essas duas abordagens bem importantes. A gente tem outros tipos de rompimentos, né? O mercado ele está em tendência de alta, né? Poxa,
que eu quero? Eu quero comprar o rompimento da resistência ou eu vou comprar o teste de suporte? O mercado está em tendência de baixa. Eu quero vender o rompimento desse suporte ou eu quero vender o teste da resistência? Né? Então, a gente tem que se preocupar com algumas estruturas, né? A formação de estruturas no intradiário. Né? Por exemplo, estruturas em algumas situações, por exemplo, de pivôs, né? Que a galera toda observa aí, monta um pivôzinho, monta uma congestão pequena e sai rompendo. Cara, eu sou um pouco cauteloso com esse tipo de coisa no intradiário. O que eu busco mais no intradiário, o meu conceito são de consolidações, congestões estreitas, né, bem definidas, que ele define bem a questão do teste, né, de uma extremidade ou outra, né, como se fosse assim, eu acho que é isso aqui que está congelando a minha tela, eu acho que é o point fix aí que a galera acaba não vendo, Mágico, depois você me dá um toque, por favor, eu tô de novo ligando o point fix aqui, eu acho que congela a tela e para a transmissão, né? Então eu não posso mexer no point fix, o grande problema é isso. Aí o que eu faço, né? Eu vou precisar do point fix. Não, mas segue com o point fix e vamos ver o que dá. Eu acho que ele congela a tela e some, né, a apresentação pra galera. Não sei. Não, tá aparecendo a apresentação ainda, pode seguir. Não, que eu tirei, né? Eu dei o start, ele congela, né? Eu acho que foi isso que aquela hora aconteceu. Mas vamos lá, então, uma pena, né? Vamos ver depois se funciona lá nos exemplos. Mas assim, as estruturas, para mim, elas são assim, vamos dizer assim, operáveis, situações operáveis, situações que eu fico atento, né? Então, poxa, o que eu busco, congestões, né? Consolidações estreitas, bem certinhas. A consolidação bagunçada, né? Aí eu vou precisar do point fix para exemplificar para a galera. O problema é esse. Então, a gente estava vendo aqui que é o seguinte: congela a sua câmera, não congela a apresentação. Não congela o que eu estou escrevendo. Então, se você diminuir a câmera e continuar, vai conseguir tranquilo. Beleza. Tá. Então, beleza. Então, o que eu faço? A consolidação que a gente está muito acostumado a ver, né? Mais ou menos nesse padrão. Às vezes a gente pega consolidações com uma certa inclinação, né, dando um tom de inclinação, isso é muito normal, ela vai consolidando e o negócio está subindo, retornando para a média. Eu fico muito preocupado com consolidações no dólar meio embaralhadas. Por exemplo, ele faz isso aqui, ó, entendeu? Isso aqui eu não gosto, uma coisa meio bagunçada. Eu gosto de uma coisa mais bem definida, mais bem certinha, estreita, que aí eu tenho as fronteiras bem definidas, e aí eu espero o teste 1, 2 vezes, para cima ou para baixo, a favor de uma direção. Então, se ele está caindo, e ao invés de ele fazer, de repente, uma correção de Fibonacci, ele fica lateralizando, montando essa congestão, né? Então, eu gosto mais desse aspecto. A galera toda espera, aí tem uma média passando por aqui, e de repente ele pode não fazer nada disso, ele pode fazer o quê? Uma correção lateral. Ele define essa estrutura bem definido, é assim que eu gosto. Aí eu topo a brincadeira aqui para baixo. A partir do momento que eu tenho pelo menos uns 2 testes nessa estrutura aqui para baixo. Se ele não faz isso, se ele vem caindo forte e faz isso, e já sai rompendo, eu fico preocupado, né? Porque eu não tenho uma situação, ainda mais no intradiário, eu prefiro que ele venha caindo forte, que ele faça o Fibonacci, que ele recue para a média, ou pelo menos ele monte essa congestão estreita que eu procuro. Isso para scalping, isso para continuidade de movimento, né? E aí, é aquela história, muitas pessoas procuram esse tipo de congestão, né? E fica sempre apoiado em médias. Eu utilizo a média 89 no intradiário, né, que todos vocês já estão acostumados a me ver falar em webinar. Uma situação que tem que ficar interessante é que se está havendo a congestão, a expectativa, que seja ela definida, mesmo que ela tiver uma inclinação pequena, mas que ele toque na média, que é uma região de resistência, e volte ao movimento prévio. Se ele vinha caindo, né? E as pessoas, às vezes, ficam
ansiosas e saem apertando o botão sem ter a confirmação desse rompimento dessas fronteiras. E muitas vezes, quando o preço está chegando ou está demorando, a média não vai se aproximando, e se esse preço penetrar na média? Como é que fala? Ele prejudica essa abordagem, porque se o preço passar a média, ele está mostrando para mim que ele não está mais querendo com força de voltar a cair. Agora, se ele vem congestionando, consolidando, a média se aproximando, ele chega e ele volta ao movimento direcional, viés, aí beleza. Mas eu tenho que estar bem definido essas fronteiras. E pelo menos tem ter tido uns 2 testes, né? Na parte inferior, na base. Então, aí, assim, uma outra coisa, nós temos nos nossos indicadores, é até gratuito, né? Para quem utiliza o Renko com a estratégia 2MV, aquele elaborado, né, desenvolvido pelo Evandro, aquele indicador 2MV agressão. Né? Eu não tenho como mostrar ele aqui agora, porque ele funciona no online, no pregão ao vivo, porque é leitura de fluxo, de book, né? Esse indicador 2MV agressão, ele é extremamente importante para ajudar a gente nesses momentos, porque eu tenho, de repente, ele no meu rodapé aqui, né? Então, de repente, no meu rodapé, ele está ali. Eu estou comprado, de repente nós estamos vendo o dólar caindo, né? Opa, tem que ser no vermelho aqui. E de repente ele forma uma congestão, né? Num momento que ele encontrou uma zona de suporte importante, e daqui a pouco vocês começam a ver o indicador falar que está vendido. Entendeu? Ou seja, ele apoia a gente nessa tomada de decisão. Porque se eu estou querendo vender por alguma razão, que eu entendo que ele está rompendo uma estrutura de suporte importante, e esse indicador está me mostrando a venda, isso aqui vocês têm à disposição para quem usa os nossos indicadores, né, no Profit Chart ou plataformas da Anelógica. Para quem não conhece, vale a pena conhecer, porque ele simplifica, é visual, tudo que a gente desenvolve é visual, tem um apelo visual. Facilitar a tomada de decisão, né? Apoiar e facilitar a tomada de decisão. Mas vamos lá, dando continuidade. Aqui eu tenho uma lâmina de uma apresentação anterior, né, que eu trouxe, porque tem gente sempre perguntando sobre Renko, depois eu até posso voltar para ela, né? Mas o que eu queria citar, eu olho muito o dólar para esse Renko aqui, ó, para scalping. Opa, esse Renko aqui, ó, para scalping, o 2R. Né, esse 2R, para scalping. Né? Eu olho muito o dólar, né, voltando a repetir, o 3R, né, o 5R e o 10R. Na volatilidade presente atual, né, que eu uso um indicador que eu já comentei, até fiz um vídeo sobre isso, o 10R, para mim, ele está puxando muito para os 50, 60 minutos, que a galera gosta muito de fazer esse comparativo. O 5R, ele está puxando, né, um comparativo entre 10 a 15 minutos, como se fosse os 15 minutos. E o 3R, para mim, é os 5 minutos. 4, 5 minutos. Então, eu faço essa associação aqui para trabalhar o intradiário. Quando eu quero fazer scalping, eu vou para esse bicho aqui, ó, 2R. Bastante agressivo, né, mas é o que eu gosto. E o 2R... dentro daquele critério que às vezes as pessoas confundem, né? Ele é meio ponto, né? Porque ele vai abrir o 0,5 formando, quando ele ultrapassa os limites da fronteira daquele tijolinho, né? Com a agressão no book, né? Na formação do próximo box, ele vai abrir o outro 0,5. O 4R, dentro do dólar, que é 0,5 tique, ele vai formar 1,5. Né? E ele vai abrir o outro 0,5 no outro box. É como se ele estivesse abrindo aqui, por exemplo, esse box aqui, ó, no 4R, de 1,5, está tendo a formação, teve agressão, superou a fronteira, ele abre o outro aqui. Então ele já abre o 0,5 e começa a construir o outro box, que vai formar 1,5 ponto. E aqui também. Só que a galera às vezes confunde, né, esse tipo de coisa. Mesma coisa, 5R, 5 vezes 0,5, 2,5 pontos. Não é isso? 2,5 pontos, porque o tique do dólar é o 0,5, né? Na relação de Renko. Então, se eu tenho 5R,
é 5 vezes 0,5, eu vou ter 2,5, né? No 5R. Só que não vão ser 2,5 o tamanho do box, vai ser 2. E o outro 0,5 ele vai abrir quando superar a fronteira. Isso tem que ficar muito bem entendido por vocês no renco, né? E aí, aquela história, essa formação do renco, no intradiário que eu estava falando, ele tem muito mais eficácia, né? A gente percebe, por exemplo, como eu estou falando de congestão, de consolidações, ele às vezes, em períodos de consolidação, o renco, ele vai exigir, vamos dizer assim, um pouco mais de tempo para a formação do box, né? Porque é só preço, ele não tem tempo ali, não tem volume, é só preço, né? Então ele pode estar, às vezes, frequentemente mudando a direção, né? E demorando a formação, mas porque está um momento de consolidação. E isso é importante para a gente, né? Porque a gente, com paciência, vai entender, né, nessa avaliação que vai pintar uma oportunidade, um enquadramento de uma abordagem, né, de rompimento dessas conjeções, né? E essa alternância que eu estava me referindo, ela pode muito bem estar indicando para a gente, no caso, assim, uma proximidade de níveis chaves, níveis importantes, né, de suporte ou níveis de resistência, né? Mas, assim, o gráfico do renco, né, só para concluir, ele é visualmente mais atraente, né? E ele, como tem uma eficácia muito grande para a nossa estratégia, melhor ainda, né? Tanto é que a gente aplica ele no nosso dia a dia, ele torna mais fácil, né, filtrar o ruído, ele tem a tendência, né, numa percepção mais assim, firme, né? Uma percepção mais isolada, e ele exibe, né, os tijolinhos, os blocos, de uma forma simétrica, né, tem uma eficácia para identificar as principais tendências, os principais níveis de suporte e resistências, né? Por isso que a aplicabilidade dessas abordagens que eu tenho comentado com vocês, né, elas têm uma importância, né? Que a gente, com Kendo ou ouvindo, aprendendo análise técnica, você aprende uma porção de coisa, é padrão, é figura, né? A gente não olha nada disso, né? O pessoal preocupado em olhar notícia, se tá, como é que está os Estados Unidos, como é que está lá o swap do Banco Central. Gente, eu não olho nada disso. É claro que eu atuo no mercado, eu tenho que ter noção de tudo isso, né? Até porque eu estou dando aula, mas eu olho o preço, eu olho o fluxo, eu olho o que o gráfico está me mostrando, o mercado está me mostrando. Se está enquadrando as minhas abordagens dentro do meu gerenciamento de risco, senta o dedo para ganhar dinheiro. Então, vamos continuar aqui. Essa questão de outros eventos, né? A gente vai compreender um pouco essas estruturas, né? O rompimento que eu falei com vocês, mais seguros, na minha opinião, eles são precedidos de consolidações. São rompimentos clássicos, né? Mas aí tem alguns critérios que eu já estava mais ou menos antecipando para vocês, né? Eu até coloquei aí nessa lâmina, ele pode ocorrer em qualquer momento do pregão, são mais frequentes na parte da tarde, porque o mercado fica mais errático, mais enjoado, né? Mas tem alguns critérios de avaliação. Para mim, né, eu olho muito a questão de volume, eu olho muito a questão do preço esticado ou não, e nessa questão do preço esticado ou não, eu pego muito o apoio, né, daquela ferramenta que eu já comentei, né, daquele indicador que eu comentei, da distorção, né, que eu mais ou menos observo, né, do preço em relação à média. Eu olho o MACD, né, eu tenho mais ou menos dando uma olhada no True Range, que eu gosto, né, eu gosto mais para a visão do diário, mas também não deixo de olhar, né, para mais ou menos ter essa noção. Está esticado ou não? Por quê? Porque muitas vezes eu percebo o pessoal perdendo dinheiro porque esquece disso aqui, ó. Vem um renco, vem um renco, vem um renco, vem um renco, descendo, a galera às vezes ficou insegura ou entrou fazer um scalp, aí o negócio estica. Ele estica e deixa, de repente, um parâmetro de uma média ou uma distorção presente, aí o cara pega isso aqui, daqui a pouquinho ele faz isso, abre um box branco aqui pela nossa estratégia vermelha, o cara, vou vender essa bagaça. Cara, é complicado isso. Pode até vender, pode até dar certo, mas ele tem um movimento esticado aqui, entendeu? Ou ele vai acumular
consolidar, congestionar aqui, definir umas fronteirinhas para romper a favor do viés, ou ele vai voltar em Fibonacci, vai voltar perto de média, ou vai fazer uma correção mais inclinada aqui, essa média vai chegando perto. Tem que respeitar esse zigue-zague no intradiário. E muitas pessoas perdem dinheiro porque acham que o negócio vai cair 1.000 pontos para baixo, que vai subir 1.000 pontos para cima, que vai cair no dólar 50 pontos para baixo, e não é bem assim que a banda toca. Então a gente tem que ter alguns critérios de avaliação. Ou seja, eu posso perder uma oportunidade. O que eu não posso é perder dinheiro. A gente tem que se preocupar com isso no intradiário, ainda mais que são movimentos, né, que requer uma atenção, um cuidado maior, né? Eu posso perder aquela oportunidade, de repente passou, eu vou pegar uma próxima, tem pregão o dia todo, tem pregão todo dia, o que eu não posso é perder dinheiro. E nessas consolidações, eu estou colocando essa observação aqui, ó, pelo menos eu exijo isso, né? Às vezes o meu nível de exigência está maior, às vezes está menor. Aí a gente conversa, mostra exemplos, né? Até no meu treinamento do dólar eu vou conversar bastante sobre isso. E aí, os bons rompimentos, gente, o que eu falei, repito ali, tá no último parágrafo, costumam vir após estrutura de suporte ou resistências bem definidos, né? E aí são os critérios, é o que eu falei, de repente eu tenho uma consolidação ocorrendo aqui meio esquisita, eu não quero operar isso. Eu vou até mostrar um exemplo gráfico no pregão de hoje, que eu estava num bate-papo com alguns alunos no Operando Juntos, né? E eu chamei esse trade, né? Não foi fácil, mas foi chamado. Então, olha só, o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, está esticado ou não. Basicamente, o que eu procuro, que a gente busca é um rompimento que esteja precedido de uma perna direcional esticada, ampla, né? Poxa, você tem uma esticada, você tem uma impulsionada, ele acumula, ele consolida, define bem as fronteiras, né? Todo cuidado para operar, que eu falei aquela hora, não é o melhor exemplo, mas é aquela história. Eu tenho uma consolidação aqui ocorrendo, aqui dentro de um range, e a galera está olhando, por exemplo, pivô aqui dentro. Poxa, vamos supor que a fronteira esteja aqui. Toma cuidado com isso. Exijam pelo menos isso aqui, ó. Ele testa essa região da fronteira do suporte, ele volta aqui, ó. Ele não pode voltar para a resistência. Ele tem que parar aqui no meio do caminho para tentar mostrar esse rompimento, esse teste 2 vezes aqui. Ele já tem um teste aqui, ó, por exemplo, aqui para trás, né? Aí ele bateu nesse nível de suporte, voltou para o nível de suporte, voltou. Aqui ele bateu de novo no nível de suporte, aí ao invés dele ir lá de novo na resistência, ele para aqui e vem. Aí beleza, entendeu? De repente a gente está vendo volume, de repente está vendo a agressão naquele indicador que eu comentei com vocês, aí beleza, né? Está definido a estrutura, né? Não são todas as estruturas que a gente vai operar de uma forma mais tranquila, pelo menos eu não gosto, né? Então, volto a falar, a resistência tem que ter pelo menos 2 testes, no mínimo. Mas não é ter um teste de suporte e um teste de resistência. É um teste de suporte, tem que ter 2 testes seguidos no suporte, né? E 2 testes seguidos na resistência. Depois eu vou explicar isso melhor nos exemplos. Vamos ver o horário aí. Nossa, 7h34, eu sempre sou atrasado. Vamos tentar seguir aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Mas na prática, compreendendo um pouco. Aqui a gente tem essa estrutura aqui, ó. Uma estrutura simples, né? Tipo um pivô. Isso aqui é que eu procuro, ó. Ele define isso aqui, ele testa aqui, ó, 2 vezes. Ele vem, aqui tem start. Entendeu? De repente, para estratégico, stop aqui, o técnico, de repente, seria nessa fronteira, mas aqui eu tenho 2 toques, uma resistência dupla, né? E, poxa, o que esse exemplo está mostrando para mim? Se eu estou vendo o dólar descendo, eu quero, de repente, que isso aqui aconteça a favor da continuidade da coisa. De repente, ele está provocando esse rompimento aqui, aí eu tenho que enxergar o quê? De repente um topo anterior, topos anteriores, uma média, uma situação que me deixe confortável para operar isso aqui, para assumir esse risco. Senão, eu não faço, porque ele está descendo, eu quero jogar o jogo a favor do viés, né? Eu coloquei até esse desenho aqui de propósito, né? Mas assim,
eu não sei se ficou bem comentado naquela vez, no intradiário, gente, o rompimento precedido de congestão é o que a gente busca, né? Ponto. Né? Essas consolidações que são mais ou menos inclinadas, se preocupem com isso, né? Mas tem um forte componente direcional, vamos dizer assim, tem, em relação ao movimento prévio, tem, mas se preocupem com isso, né? E isso acontece. A gente pensa que não, mas acontece. Se vocês começarem a treinar os olhos em alguns exemplos, vocês vão ver que acontecem, né? Então, poxa, quanto mais for o movimento direcional prévio, mais forte vai ser melhor vai ser esse rompimento dessas congestões, né? Vamos para alguns exemplos aqui, porque eu já acabei que eu falei demais e eu vou atrasar aí a apresentação para variar. Olha só, isso aqui é um exemplo do dólar futuro, está no 4R. São exemplos recentes, tá, gente? Ó, 15 de agosto. Vou tentar botar aqui na setinha branca. Aqui, ó, eu tenho esse pregão aqui, ó, né, do dia 15 de agosto. Olha só aquela primeira movimentação que eu me referi com vocês. Ele está mostrando aqui uma congestão, com testes em cima, testes embaixo, e olha só, uma coisa que o pessoal congela e eu gosto muito. Esse aqui é um evento que eu exploro muito, né? Eu tenho um movimento prévio que está aqui, e ele está fazendo o que aqui para a gente? Ele está rompendo essa congestão para baixo, aqui, inclusive, abrindo a nossa estratégia. Eu tenho uma média, que é meu filtro, sendo rompida, o rompimento dessa média. Eu tenho o meu indicador me apoiando, eu tenho a estratégia force começando a validar, e isso depois de um bom tempo, ó, que ele ficou consolidado. Então, não necessariamente é uma hora que o pessoal fala assim, não, ele consolidou, aqui ele abriu. O cara não pegou isso aqui por alguma razão, ou não montou posição, de repente poderia montar uma posição com stop tag ou não, de repente ele viu, voltou, aqui ele era para ter entrado, ó. Aqui é a linha d'água, com esse efeito todo aqui de rompimento de congestão, com média, aqui é para ter entrado, ó. Aqui eu estou botando esse slide até para reforçar aquele webinar de linha d'água de rompimento, mas é o que eu busco muito no dólar, né? Então eu tenho uma situação de rompimento aqui ocorrendo, que poderia ter montado posição, poderia ter feito, de repente, uma gordura, ou de repente eu não quis fazer porque tinha uma linha d'água logo de cara, né? Ou de repente o cara entrou só aqui tomou um stop, mas aí ele veio aonde? Aqui na média, ó, deixou aqui de novo, ó, a sugestão de abordagem com linha d'água e confirmando o rompimento todo dessa primeira movimentação. Ele apontou o viés para a gente, é isso que eu estou querendo falar com vocês. Esses eventos são importantes, né? Então eu tenho uma consolidação estreita e tenho um atendimento das minhas condicionantes. É sentar o dedo nisso aí e ficar vendido o resto do dia, entendeu? Pelo menos para tentar bater meta ou dobrar a meta, né? E aí é aquela história, ele estica demais aqui, ó, né? Aquilo que eu falo com vocês. Esse rompimento aqui, ele esticou demais. Então, o cara que quer entrar aqui, porque achou que era linha d'água, eu já fico preocupado com isso, porque ele já veio aqui de cima. Então, o certo, ele acumula aqui e monta uma fronteira menor, uma congestão menor e rompe a favor, ou ele faz isso que ele fez, ó. Ele fez o que aqui? Fibonacci retornou para a média. Quando ele apontou isso aqui, de repente lá no 3R, já tinha aberto, aqui era para ter entrado bonito e entrado para ganhar dinheiro mesmo, né? Mas vamos lá, vamos ver se o próximo exemplo, ó, aqui é o que eu gosto também, ó. Eu tenho exemplos que eu gosto. Aqui nós temos uma definição aqui que eu coloquei. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui no 5R, eu estou vendo aqui o rompimento dessa congestão para baixo, nós estamos vendo esse movimento aqui ó, acontecendo, ó, que ficou de lado, muito típico no dólar isso. Veio, mudou um comportamento prévio, para baixo aqui, voltou na média, acumulou. Ficou um dia, 2 dias acumulando aqui, ó. Aí no pregão desse dia ele resolve romper isso aqui, ó. Logo após a abertura, 9 e pouco. Ele rompe, média para baixo, rompeu, estratégia, abriu a venda. Esse rompimento, esse conceito, vocês têm que ter. Aqui é para entrar montando posição, aqui é para entrar, de repente, esperando ele fazer lá no 3R um pivôzinho, agredindo, e ficou vendido o resto do dia. Aí chegou no dia 30, ó, ele abriu aquele risco, né, ele mudou de série, né? Aí, mas foi um exemplo prévio antes da mudança de série. Vamos lá para o outro exemplo. São exemplos rápidos aí, ó. Ó, isso aqui, acho que foi
Porque eu ampliei até porque eu botei esse outro exemplo aqui, ó, pequenininho, que eu gosto muito. Aqui você tem uma congestão, ó, tá caindo, voltou aonde? Para média, ficou aqui, ó, de lado. De repente, a expectativa é que ele venha para cá, para dar continuidade. Ele não faz isso. Ele abriu o box branco aqui, ó, MACD apoiando, porque isso aqui eu tô no 5R, de repente no 3R até tava com força aceso. Ele provoca o que aqui? Um rompimento dessa congestão, que já estava testada 2 vezes, ó, box branco verde, e rompe essa média, que para mim é extremamente importante, né? Poxa, é um tipo de rompimento, é um tipo de evento que eu exploro no intradiário, né? De repente, eu vou entrar aqui com stop de acordo com a minha estratégia, porque está contrário ao viés. Então, se eu tiver que perder, eu tenho que perder pouco. Meu stop está aqui e pago para ver. Monto posição, espero ele vir, espero ele pivotear, aí eu completo minha mão e vamos embora. Tiro o stop daqui, boto aqui e vamos embora, porque está rompendo uma estrutura toda que eu estou enxergando. Mudando o comportamento, né? É um rompimento, um evento que eu gosto muito de explorar. Vamos lá para cima. Ó, de novo aqui, um pouco mais de zoom para facilitar. Ó, nós temos dólar caindo no intradiário. Aqui é 3R. Caiu, de repente sentiu aqui um suporte, finalizou o pregão, né? O que aconteceu aqui no tempo, no ruído, no tique mais agressivo ainda? Ele falhou fundo. O que aconteceu aqui? 9h30 no pregão já do dia 18. Ele começou a vir, ó, de repente fazendo o quê? Uma correção dessa perna, né? De repente fazendo Fibonacci para voltar a cair, e ele faz o que aqui, ó? Ó, aqui ele abre a nossa estratégia aqui, possibilidade para compra. Eu não vou comprar aqui, nem aqui, porque aqui eu tenho a média. A média está inclinada. Agora, quando ele passa ela aqui, e eu enxergando outras situações de outros filtros, com o MACD me apoiando, com a minha estratégia que fosse validando, isso aqui, gente, é para comprar. Entendeu? Ou pelo menos montar a posição. O que é montar a posição? De repente, vai dar um start aqui, o stop tá aqui ou tá aqui, né? Vamos dar um exemplo. Se eu opero com 2 contratos, eu vou botar um contrato aqui e vou tentar esperar ele fazer essa movimentação e isso aqui entrar de novo, né? Porque ele vai montar um pivô de continuidade. Está mudando o comportamento aqui que nós estamos enxergando, né? Aqui ele deixou a falha. Aqui é um rompimento, um evento que eu exploro. Não é a congestão, mas é um rompimento de uma média importante, né? Dentro desse conceito aqui que a gente está tentando conversar hoje, algumas outras abordagens que às vezes as pessoas têm dúvidas, né? Mas aqui eu tenho o quê? Eu tenho as minhas condicionantes sendo atendidas. Até tiquei aqui, ó. Eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que assumir esse risco, apesar de ser um tique agressivo, um tique de 3R, 5 minutos, né? Mas eu estou trabalhando com vocês eventos, né, de rompimentos importantes. Vamos lá. Ó, aqui fica uma coisa mais didática. Ó, o que nós estamos vendo aqui? Uma congestão. O dólar tem essa característica. Fecho, né, de um pregão e abertura de um dia anterior, de um dia posterior. Então, o que eu estou vendo aqui na abertura do dia posterior? A congestão, abriu o pregão, ele fez o quê? Gap. Né? Oxa, pô, então o que eu espero? Eu espero o gap, a formação da congestão, que não ocorreu, aquela primeira movimentação, ele veio para a média. Aqui ele fez, ó, já começou antes a acumular. Opa, aqui eu tenho o que eu estou explicando para vocês. Então aqui eu tenho abertura em gap, né? Poderia cair direto? Poderia, mas eu não vou vender um treco desse. Mas eu tenho um movimento prévio aqui, já acumulado, eu tenho média para baixo, eu tenho média para já estava indicando isso. Eu posso, de repente, entender que aqui eu posso ter uma oportunidade de fazer scalp? Não, porque eu tô logo no início, eu não gosto muito. Eu gosto que ele forme uma congestão aqui. Ele não faz isso, ele vem para cá. Aqui ele forma. Ó, testou 1, 2, 3, a média por cima, e ele começa a abrir de novo aqui, ó, o box branco, e aqui ele começa a romper essa estrutura para baixo, ó. Eu tenho de novo atendimento das minhas condicionantes, que eu estou falando de novo para vocês aqui, o 3R. Aqui é para montar a posição. De novo aquele exemplo, se eu trabalho com 2 contratos, bota um contrato, deixa cair, deixa fazer isso, ó. Aqui você aumenta a posição e vamos embora com esse bicho para baixo. Caiu o dia inteiro. Então, são eventos, né, que eu tô tentando ponderar com vocês. Vamos adiantar aqui, senão nós vamos atrasar o webinar de novo hoje. Ó, aqui, de novo,
né? Uma impulsão aqui, consolidou. Dólar tem muito... Eu já não gosto muito dessa consolidação aqui, não. Aquela consolidação meio ampla, meio bagunçada. Eu gosto da estreita, eu gosto dessa aqui, ó. Gosto desse modelo aqui. Mas tudo bem. O que ele faz no pregão aqui, ó? No horário que já não é um horário muito bom, né? Depois, já naquele terceiro ciclo, depois do almoço, às 2h30, 3 da tarde. Ele rompe para baixo aqui, ó. De novo, abriu a nossa estratégia, ele está rompendo o quê? A média. Atendeu as minhas condicionantes? Está esticado? Está sobrevendido? Está muito avasado? Eu estou originando perto da onde? Da média. Essa média aqui no ruído é extremamente importante. Ela é a média que tem que ser referência para vocês para originar. É como eu estou originando aqui, eu estou originando aqui. Por quê? Porque o nosso gerenciamento de risco fica melhor. Eu não estou originando aqui embaixo, eu não estou comprando aqui em cima, não estou vendendo aqui embaixo. Eu estou vendendo aqui, ó, nela, com a abordagem de rompimento, com o rompimento da média, com atendimento às condicionantes. E é um horário que está voltando o quê? A volatilidade, volume, né? Aquele terceiro ciclo iniciando. Aí a gente tem de novo aqui, ó, a mesma abordagem, já não tão simples, eu acabei anotando. Eu só coloquei aqui para ilustrar, ó. Ele vem mudando o comportamento, deu aquela paulada, vem, pivoteia, ó, acumula. O que eu posso ter para quem usa uma média mais curta? Eu posso ter uma média, de repente, mais curta, tipo uma média mais agressiva, passando por aqui. Ele acumulou, ele definiu essa fronteira. O que eu faço aqui, gente? Eu tenho que comprar a favor do que eu estou enxergando. Tem que ir embora para cima, não precisa ter medo disso. Stop técnico está aqui, stop pela estratégia está aqui, e vamos assumir risco. O resto é com o mercado, deixa o mercado trabalhar. Mas está tendo critério para poder fazer isso, né? Eu só fico chamando a atenção de vocês uma coisa. Aqui, eu tenho uma situação que está ocorrendo nesse pregão do dia 18, né? Aí sou eu, tá, gente? Coisas que eu gosto. Então eu tenho um movimento de impulsão aqui, aqui ele acumula, aqui ele rompe. Se eu for fazer isso aqui, por causa até do horário, por conta do que eu estou enxergando aqui, eu já vou meio preocupado. Não é que eu vou deixar de entrar, mas se eu estou acostumado a entrar com 2 contratos, eu vou botar 1. Por quê? Porque eu estou enxergando essa sinalização do meu indicador MACD aqui, me sinalizando, de repente, uma possível fraqueza para continuar subindo muito forte isso, né? Uma exaustão. Mas a estratégia forte está validando, está tudo atendendo, eu não posso deixar de participar. Mas aí eu vou escolher se eu vou ou não vou e quantos contratos eu vou me expor. Então, se eu trabalho com 2, eu boto metade, então, boto 1 e vou para scalping. Não vou para pensando que isso aqui vai subir 20 pontos, eu vou para scalping. E deu o scalping aqui, ó. Entendeu? De repente eu vou para poder otimizar o meu dia, né? Então, essas coisas é bom a gente estar reforçando. Olha só, isso aqui está um exemplo melhor um pouco do que eu estou falando, acabei de falar. Aqui nós estamos tendo uma impulsão. Aqui ele acumula. Né? De novo, rompe, atendeu as condicionantes, vamos embora para a compra. Só que essa situação aqui, ó, que já teve teste e está rompendo, essa congestão que eu procuro no intradiário, aqui é 3E, ele, de novo, eu tenho essa sinalização aqui do MACD, ou seja, ele está me sinalizando uma certa fraqueza, apesar de mas eu vou com a minha mão menor, vou para scalping. E logo em seguida ele confirma, ele realmente voltou para a média. O MACD realmente estava me sinalizando isso. Tem gente que entra aqui e acha que vai subir 1000 pontos. E não é bem assim que a banda toca, é intradiário. Aí a gente tem que ter essa percepção da distorção, né? Então, preocupem-se em originar os seus trades perto dessa bicha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a melhor originação. Aqui é a melhor originação para o gerenciamento de risco de vocês, entendeu? A origem do movimento. Aqui é o ideal, aqui é o que eu gosto. Não é a abordagem de rompimento, mas é o que eu gosto. Eu tenho o atendimento de tudo que eu gosto. Então eu tenho que assumir o risco aqui, né? Depois que o negócio vai, a galera quer comprar porque acha que vai subir. Pô, espera pelo menos, né, o pivô, espera pelo menos a apresentação disso aqui, ó, né, que é o que eu mais gosto, e vão para a brincadeira, para concluir a meta, fazer mais um caldo aí. Nós já estamos terminando aí, tá, gente? Esse tipo de bate-papo, realmente a gente não esgota, né, com 1 hora, né? Ó, isso aqui, vou tentar agilizar, senão não vai dar tempo o pessoal perguntar. Isso aqui é um exemplo de hoje, ó. Aí eu estou finalizando. Isso aqui até eu estava lá na sala, pessoal, o robô, olha só.
É uma congestão que já tinha tocado aqui, ó. Isso aqui eu tô no 5R, depois eu vou mostrar o 3R. Ó, dia de ontem. Não é isso? Ele tocou aqui, voltou, tocou aqui, voltou. Ele fez o teste da resistência, caiu aqui, ó. De novo nela. Aqui não testou o suporte, ó, no meio, foi na brincadeira, né? Na abertura, veio de novo aqui. A gente ficou o dia inteiro esperando esse negócio aqui. Eu tinha definido com o pessoal, gente, ó, tá aqui, ó. Fronteira do diário, que eu marco. Se o dólar romper isso aqui, mostrar força, volume, tudo apoiando, vamos para compra. Mas o viés do dólar é de baixa. O viés do dólar no diário, no 60, é de baixa. Isso aqui é um canal passando aqui por cima, aqui, ó. Tem uma linha que ele tá batendo a linha de retorno e tá voltando. Eu falei, cara, eu não quero comprar o dólar, eu quero vender o dólar. Então, para mim, no meu planejamento, eu tava de olho nessa abordagem aqui, ó. Nessa fronteira aqui, ó. Dessa congestão, que é muito típico do dólar. Tá embaralhado, apesar de ser ampla, né? Eu gosto mais das estreitas, mas como estava abrindo de pregão de hoje, eu estava observando. Então, quando ele fez isso aqui, ó, eu falei, gente, ó, ele não foi lá na resistência, ele parou bem do caminho, perto aqui da linha d'água e do ajuste, perto de uma resistência, inclusive do anual. Quando ele começou a pintar isso aqui, eu falei, vamos para venda nisso aqui. Aí, ó, a conclusão desse movimento. Tá aqui, ó. Alguém sabe explicar o que aconteceu? Ele veio no alvo, e aqui eu tinha, aqui eu já estou mostrando, acho que eu estou mostrando também o 5R ou 3R. Eu estou mostrando aqui o atendimento das minhas condicionantes por se tratar de day trade. Eu só vou dessa forma. De novo, gente, nós não somos obrigados a fazer tudo, mas se vocês forem fazer, tentem seguir pelo menos essas condicionantes. O preço está abaixo da média, apesar da média estar inclinada aqui, mas eu tenho um atendimento das minhas condicionantes. Então eu tenho que assumir esse risco. Eu tenho que enxergar o alvo. Eu tenho esses alvos aqui, ó. De repente aqui eu estou botando no bolso, nessa região, mas meu alvo principal está aqui, ó. Entendeu? Esse foi um trade de hoje. E aí, aquela história. Se eu entrei na abordagem desse rompimento, dessa congestão, e está dando certo, o que que vocês estão fazendo? Se o risco técnico estava aqui, ou pela estratégia estava aqui, se ele está evoluindo, reduz risco, tira daqui, já coloca no break-even, ou já garante alguma coisa, segue um padrão de trailing stop. Eu uso muito a questão do true range, que eu não consigo mostrar para vocês aqui agora. Ele dá mais ou menos pelo 5R ali, pro 3R, ele dá mais ou menos uns 4 pontos. Então eu sigo essa volatilidade, que vai ser mais ou menos o tamanho do box, né? E aí, para dar um pouco de folga, pô, considera 2 boxes. Então, pô, tiraria meu stop daqui, botaria aqui, por exemplo, e vamos embora. Caiu mais um aqui, bota para cá. Tá chegando perto do alvo, aperta o stop. Muita gente perde dinheiro porque acha que isso aqui vai ficar caindo o resto do dia. Esquece que tem notícia, esquece que tá um dia enjoado com hoje que tinha fonte. De repente ele chegou e bateu para cima, estopou, depois voltou a cair, ficou aquela lambança, né? Mas assim, essa proteção de trade que eu estou falando agora, mais no final, é porque isso, gente, é importante mesmo no nosso dia a dia, no intradiário. Essa proteção que vocês têm que entender que as abordagens, as estratégias, elas estão presentes. Tem N estratégias. Não queiram fazer todas. Se especializem, entendam 1 ou 2 conceitos, né? Testem isso na conta demo, testem isso com poucos contratos. Começou a ganhar dinheiro, começou a entender a aplicabilidade disso, com um bom gerenciamento de risco, tá bom demais. Se você for usar rompimento da linha d'água, rompimento do primeiro movimento com gap congestão, ou esse tipo de rompimento, mais ou menos, que eu comentei hoje, que eu preparei esse material meio às pressas, porque eu não estava contando que eu ia apresentar hoje, eu até peço desculpas. Mas assim, a intenção é a melhor possível, né? Mas assim, tem muitos exemplos, muitas situações, muitas abordagens que podem ser explicadas. Eu tô destinando um tempinho hoje, que da vez passada eu estiquei, a Marge me ajudar aí, para tiver perguntas, Marge no chat, dúvidas, que eu possa voltar lá no gráfico, a gente bate um papo com a galera aí, tá bom? Tá bem. Pessoal, qualquer dúvida, a gente está aqui acompanhando. Por enquanto, tá todo mundo bem tranquilo. Eu queria deixar um recado para o pessoal também. Se não tiver dúvida, a gente vai encerrar na hora hoje. Eu queria deixar um recado para o pessoal, né? O pessoal que está assistindo a gente, deixa um like aqui no vídeo, falando que você gostou do assunto, que você quer ver mais assuntos desse por aqui.
Também tá chegando, né, Trader Experience, então deixo o meu convite para quem ainda não comprou o Trader Experience, ainda dá tempo de comprar. Corre lá no Modal Mais, garante seu convite. E não se esqueçam de se inscrever no canal, né, gente? É isso, Rotier. Quer deixar algum recado? Não tem nenhuma dúvida, beleza. Tem aqui, ó. Qual a diferença do 2MV padrão para o 2MV Force, basicamente? Veja bem, a pessoa mais adequada para responder isso, infelizmente, hoje está ausente. Eu vou tentar fazer uma explicação meio que superficial aí para você. O 2MV padrão, né, é quando tudo começou da nossa metodologia, né? Então, eu, Evandro, Marcão, a gente estudou, a gente começou a desenvolver algumas coisas e chegamos no método do antigamente era o 2 minutos vencedor, né? Esse método padrão, ele basicamente ele é constituído de coloração de média, coloração de candles ou coloração de box, no caso do Renko, né? E vocês têm agora, mais recentemente, o Evan desenvolveu aquele 2MV agressão, né? Que vocês podem colocar, ele é gratuito, nativo na plataforma da Nelógica, né? No caso da Modal, tem o Chart Trading, que é da Nelógica, né? No caso, os mais famosos, que o pessoal, pelo nome, é o Profit, né? Chart, né? Então, esse 2MV padrão, né? Esse método padrão, ele é basicamente a nossa metodologia original. Vocês conseguem ganhar dinheiro com isso, tranquilamente, né? Entendendo, é claro, que vocês vão ver a questão daquele apelo visual. Poxa, eu estou trabalhando em candle, estou trabalhando em box, no Renko, pô, tá vermelho, pensa em venda, tá verde, pensa em compra. Aí vocês vão ter que aplicar alguns outros filtros pessoais, é claro, né? Análise técnica clássica, gerenciamento de risco, isso aí não tem jeito, não tem como fugir disso. Mas ele tem um apelo visual, né? Muito, muito interessante, né? O 2MV Force, ele foi um aprimoramento, né? A gente deu uma situação, uma repaginada, né? E colocamos alguns parâmetros técnicos que a gente julgava e a gente julga importantes, e a gente está continuamente testando, aprimorando, porque o mercado é randômico, né? O mercado tem o dinamismo dele, a gente tem que estar continuamente aprimorando, regulando, né? Vamos dizer assim. Hoje o mercado está de uma forma, amanhã pode estar de outra. Mas ele tem uma robustez, ele tem uma parametrização técnica, tem algoritmos, então ele vai te dar sinalizações também visuais de entrada, de saída, de stop. A gente usa muito a questão do stop atrás até um terceiro box no cinza, no caso, quando ele perde a coloração, né? Ele vai ter a questão do indicador no rodapé, que a gente chama do histograma, que é o 2MV Force. Eu uso ele no módulo compacto, né? Como vocês estavam vendo aqui na minha tela. Deixa eu até voltar aqui, ó. Eu uso ele no módulo compacto e tem gente que prefere no histograma, né? Então, isso aqui dentro, gente, ele tem muita coisa, né? Que ele, quando ele acende, né? Ele está dizendo para mim que eu estou validando o meu trade. Ou seja, se eu estou entendendo que aqui é um rompimento de uma abordagem minha, de uma congestão, né? Eu estou interessado, e ele, quando cai, isso aqui está aceso, ele está validando essa venda. Ou seja, eu não quero fazer apenas um scalping aqui. Eu não quero pegar 1, 2 pontos aqui. Eu quero entender que as chances desse trade evoluir e vir até numa região de alvo, de suporte, zona de suporte importante que eu esteja enxergando, são grandes, né? Então, esse conjunto, né, do 2MV Force tem ajudado muito, né, as pessoas que nos acompanham, porque aqui dentro você tem o start de venda, você tem a sugestão do seu stop, né? Você tem o indicador que está validando aquela tomada de decisão sua, e se você utiliza alguns outros filtros pessoais, tem problema nenhum, né? Aqui você pode usar o que você quiser. A gente não quer que ninguém mude a forma de tradar. A gente simplesmente desenvolveu uma ferramenta, uma estratégia, que ela é uma estratégia completa de trading. Ela vai facilitar a sua leitura de mercado, ela vai facilitar, vai apoiar a sua tomada de decisão, ela vai te ajudar a ganhar dinheiro, vai te ajudar a bater meta. Também não é santo graal, também não é infalível, não existe isso no mercado,
mas ela tem um nível de eficácia muito grande, né, pelos nossos backtests, né? Tanto é que, mais recentemente, né, nós começamos uma parceria comercial com a Nelogica e estamos desenvolvendo e colocando no mercado nos próximos dias o nosso robô, que é o primeiro robô, é a primeira estratégia automatizada da Nelogica, que é a base do robô, é o quê? É a estratégia Force, é a estratégia 2MV Force. Então o robô é essa estratégia, ele mesmo vai abrir aqui a venda dentro das suas parametrizações, né? Então nós temos aí Telegram do robô, WhatsApp do robô, temos o Denis e o Gil trabalhando, empenhados, né, com a estratégia automatizada, com Force. Nós temos uma estrutura de atendimento hoje para poder, de repente, explicar para você de uma maneira mais objetiva o que eu tentei agora nesses minutos, né? Aqui eu botei lá no final, aqui está o nosso Telegram do 2MV, ó. Acessa aqui, ó. Depois você dá um print da tela, o nosso e-mail, o meu Skype, tenta participar, entendeu? Interagir conosco, com a galera e pegar essas dicas. Fala aí, Marge, alguma outra dúvida, alguma pergunta? Sim, volta ali na sua tela, por favor. A gente está com uma dúvida. A média que você mostrou ali, qual é a média e qual o período dela? Média. Essa aqui, isso. Volta lá. Essa média? Isso. É a média 89 aritmética que eu uso no meu interdiário. Ah, entendi. Essa pontilhada aqui é a média 89. Perfeito. Aqui a amarela é uma marcação de suporte de resistência que eu faço. Eu tenho certeza também. Beleza, era só isso mesmo. Pode continuar com seus recados. Não tem mais recado não. O recado era aqui o pessoal tirar um print, né? Quiser contato comigo, tá aqui meu Skype, meu e-mail, aqui tá o Telegram do grupo, aqui tá o e-mail do grupo, né? Forma de interagir aí, se quer bater um papo, a gente está sempre à disposição. E reforçar aquilo que eu falei no início, né? O lançamento do nosso curso aí do dólar, que a gente estava para lançar já há algum tempo. Está com uma dinâmica bem bacana, uma prática bem bacana. Eu acho que para quem tem interesse em aprender um pouco mais, entender do mercado do dólar e aprender a ganhar dinheiro nesse mercado do dólar. Então é isso aí. Aí tá o meu recado. Perfeito. Gente, fui pontual hoje, hein, Márcio? Não briga comigo, não. Hoje foi, tá maravilhoso. Queria deixar o convite pro pessoal que tá assistindo aí. Amanhã tem Rafa Trader aqui no canal. O pessoal que tá assistindo ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. É super importante aí. Só um instante aqui, gente. Fui pedir aqui para o pessoal baixar um pouco o volume para falar com vocês. Então, pessoal, muito obrigada pela presença no chat. Tem os grupos de Telegram, então, para vocês entrarem também. Tem o Trader Experience para você dar uma olhadinha lá no conteúdo da palestra, que está muito imperdível, a edição do Rio de Janeiro. E amanhã a gente está aqui no canal novamente, tá bem? Cotia, muito obrigada pelo conteúdo da palestra. O pessoal que pegou só essa palestra, vai lá no nosso canal do YouTube, estão todas as palestras do 2MV lá disponíveis para vocês, tá bem? Vou dar um recadinho final. Gente, tudo o que a gente vem conversando, para vocês, principalmente que estão iniciando, né, volto a falar, escolham dois conceitos, entendam, e aí é aquela história, esvaziar a mente, seguir fluxo, gente. É escolher o que vocês querem fazer, quer operar, entender do mercado que vocês querem operar, define, tem um gerenciamento de risco, tem um plano de trade, executa várias e várias e várias vezes o mesmo padrão, é repetitivo, são padrões que se repetem no dia a dia, no intradiário, né? Todo santo dia. Eu acho que você se concentrando nisso e seguindo o que foi planejado, ponto de compra, ponto de venda, stop, manejo de risco, alvo, né? De forma simples, sem inventar moda, sem papagaiar demais as coisas, seguir o que o preço está te mostrando. Essa é a dica. E ter um objetivo, né? Porque trabalhar nesse mercado sem objetivo é caixão. Obrigado a todos. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Nossa linha aqui.